Fala Fogão, tá começando a segunda edição do Radar Alvinegro nessa segunda-feira, 5 de fevereiro. Tô aqui novamente para a gente poder trocar uma ideia e fazer um balanço parcial da janela de transferências do Botafogo até aqui. A janela oficialmente se encerra no dia 7 de março. Temos, portanto, pouco mais de um mês para seguir fazendo as movimentações e reforçar o elenco botafoguense. Porém, no caso do Glorioso, pensando em pré-Libertadores, nós temos uma janela dentro da janela. Dia 16 de fevereiro é o prazo limite para você fazer a inscrição de atletas, visando a fase 2 e 3 da pré-Libertadores. Lembrando, claro, que você ainda pode fazer 5 inscrições provisórias para regularizar tudo até o dia 19. Falta pouquíssimo tempo. E o Thiago Nunes precisa receber essas peças para poder preparar a equipe da melhor forma possível. É notório que o planejamento do Botafogo, a execução desse planejamento de contratações, apresenta relativo atraso, pelo menos em relação a algumas posições. Na lateral direita, na lateral esquerda, que parece o Botafogo não vai atrás de ninguém. Então tem alguns pontos aí que colocam aquela pulga atrás da orelha do torcedor. Mas outras ações são muito benquistas e merecem elogios. Vamos trocar uma ideia sobre isso, porque vai ser realmente importante a gente fazer um resumão aqui do que nós temos nesse momento. Só que antes de mais nada, Fogão, eu te peço por gentileza, deixa o seu like, isso é muito importante. O YouTube funciona assim, você deixa o like, o YouTube distribui melhor o conteúdo, ou seja, você ajuda a espalhar a palavra do Fala Fogão. Além disso, se você não for inscrito ainda aqui no canal e gosta do nosso trabalho, inscreva-se, dê essa moral. Nós ultrapassamos os 39.600, estamos a caminho dos 39.700 e se bobear, ainda essa semana vamos alcançar a marca dos 40 mil inscritos, que vai ser uma marca super importante aqui na nossa história, graças a vocês, claro. Se tivermos alguma novidade, algo realmente urgente, assim, algo que vale o destaque imediato, eu coloco uns shorts aqui no YouTube, né, um vídeo curto, para poder falar especificamente sobre essa questão nessa segunda-feira à noite, tá? Tô dizendo isso porque podemos ter a informação sobre o Jefinho. No momento que eu tô gravando, não saiu nada ainda, mas, de repente, no começo da noite a gente pode ter uma atualização sobre a situação do jogador, beleza? Dito isso, vamos em frente, vamos começar falando aqui sobre as contratações que o Botafogo já realizou. Começando, claro, pelo gol. No gol, o Botafogo contratou o John para poder disputar a posição com o Gatito Fernandes. Mas, infelizmente, aquilo que assombrou o John, tanto no Santos quanto no Valladolid, perdendo posição por conta de lesão, voltou a acontecer. Ele começou a temporada já ausente, porque estava se recuperando de uma questão física. E aí, no último jogo, sentiu novamente. Então, o Gatito vai ganhando terreno em relação à titularidade no gol do Botafogo. Verdade seja dita. Esse período de campeonato carioca era justamente para o Thiago Nunes poder fazer as avaliações. Mas o John, sinceramente, acaba ficando para trás, pelo menos nessa largada da temporada 2024. Vale destacar que o Botafogo pagou alguns milhões para a contratação do John. E é um goleiro que vai permanecer no Botafogo durante bastante tempo, pelo menos o contrato firmado é de longa duração. Na lateral direita, a gente tem o caso do Damian Soares. Jogador lendário do Getafe, fez carreira lá na Europa, na Espanha, chegou pelo Sporting Gijón, depois jogou no Elche, aí foi para o Getafe, onde jogou 295 partidas. Foi o atleta que mais disputou partidas com a camisa do Getafe na primeira divisão espanhola. Realmente um cara muito querido por lá, ele se emocionou na sua despedida e a decisão foi tomada em família, né, de uma mudança de ares. Vai chegar o Botafogo, vai assinar esse contrato, vai ser o titular da posição, porque realmente chega em boa condição física, pronto para jogar, e a gente está precisando, de fato, resolver esse buraco no nosso elenco. O Matheus Ponte voltou do pré-olímpico, né, com a seleção uruguaia, não conseguiu avançar para buscar uma vaga nas Olimpíadas de Paris, e vai estar à disposição, possivelmente, inclusive, segundo o TF, sendo relacionado para o clássico contra o Flamengo. Mas, sendo muito sincero, seria uma temeridade você colocar o Matheus Ponte como titular da lateral direita diante do Flamengo. Matheus Ponte precisa jogar primeiro contra equipes pequenas, para poder ir se ambientando. Se você simplesmente larga o garoto na lateral direita para encarar um Bruno Henrique, vai dar problema. Acredito que todo mundo concorda com isso. Mas é bom saber que está chegando um jogador experiente,
para poder assumir essa condição de titular. Tava na hora, na verdade, já era para ter sido resolvido há muito tempo. Vamos ser sinceros e realistas aqui. Em relação a essa posição, a diretoria do Botafogo vacilou. Tentou resolver em várias ocasiões, tentou contratar esse, aquele, não sei o quê. E lá se vão quase 2 meses do término do Campeonato Brasileiro. E eu estou fazendo essa referência porque a gente sabia desde antes da última partida que o Di Plácido não permaneceria. Em bom português, foi um absurdo a gente ficar tanto tempo sem ter um lateral sendo contratado, sem ter essa peça disponível para o Thiago Nunes e somado ainda a participação do Matheus no pré-olímpico. Não dá, né? Esse realmente foi um vacilo da diretoria em relação ao planejamento de pré-temporada para 2024. No miolo de zaga, o Botafogo fez 3 contratações. Subiu o Jefferson Maciel, que já havia sido contratado junto ao Ceará na última temporada para o Sub-20. Então ele sobe, tem a oportunidade ali, já ganhou alguns minutos. O Bastos teve oportunidade também. Num trio de zaga, como zagueiro central, foi melhor do que em dupla. Acabou errando nos 2 gols do Nova Iguaçu nesse último jogo. Ele tenta desviar no primeiro, acaba jogando a bola para trás. E no segundo ele não acompanha o atacante do Nova Iguaçu, que acaba fazendo o gol sozinho, sem ser incomodado. Então realmente vacilou ali, mas tá nessa balança meio que equilibrado ali, porque fez 2 bons jogos, um jogo ruim. Qual vai ser a do Bastos? Qual vai ser a do Bastos? Não sabemos. Realmente não sabemos. O Botafogo trouxe também o Pablo, junto ao Flamengo, mas esse não pode jogar o Campeonato Carioca. Pablo, que é um bom zagueiro, porém sofre com lesões. Um dos motivos que fez o Pablo permanecer no Brasil, enquanto a delegação do Flamengo foi aos Estados Unidos para poder fazer ali um período de pré-temporada no exterior, foi porque ele estava se recuperando de uma tendinite no joelho. E o Pablo, em 2023, ele já tinha sofrido com outras situações de lesão. Então, essa parte física do Pablo fica uma pontinha de dúvida, né? Mas, em forma, vai brigar por titularidade. E no Flamengo, em 2022, quando jogou mais vezes, ele atua mais pelo lado esquerdo. Então, de repente, o Pablo pode disputar a posição com o Alexander Barbosa, que também é o novo contratado do Botafogo. O Barbosa, que até aqui já fez alguns jogos interessantes, errou uma coisinha aqui, outra ali. Acho que é normal isso, tá chegando no futebol brasileiro, vai se ambientar, vai se acostumar. Tem a questão dos cartões, que é um ponto que chama bastante a atenção de todo mundo. O Barbosa vai ter que prestar muita atenção em relação a isso, porque caso contrário, toda hora vai estar suspenso, inclusive correndo risco de expulsão nas partidas. O que também liga um sinal de alerta sobre o Damian Soares, que são 2 jogadores que são muito voluntariosos, que acabam ali se empenhando bastante na marcação. A gente, claro, quer que os jogadores se empenhem bastante, mas tem que ser sempre o mais leal possível, sempre buscando ali recuperar a bola na boa, sem fazer falta, bem posicionado, bem postado, porque dessa forma você evita cartões bobos. E no caso do Alexander Barbosa e do Damian Soares, são 2 jogadores que vão ter que se adaptar ao estilo de arbitragem do futebol brasileiro. Então, num começo, a gente pode realmente ver os atletas sendo muito punidos pela arbitragem. É algo até esperado, tá? Porque são caras que vão entrar firme e tal, e na Europa, no futebol paraguaio, isso pode ser considerado normal. Aqui no Brasil, a gente sabe que não é, tem muito árbitro que encostou, é falta. E aí vai ficar naquela de uso excessivo de força, sabe? Então, realmente vão ter que prestar atenção nisso. Mas é um reforço que foi disputado com o Fortaleza, na verdade ele já estava praticamente acertado com o Fortaleza, o Botafogo foi lá e atravessou. Temos o Lucas Halter também, que jogou bem pelo Goiás. Hoje, nesse momento, faz a dupla titular com o Barbosa. Mas eu tô curioso para ver se ao longo da temporada o Thiago Nunes ele vai de fato manter essa dupla. O Lucas Halter e o Alexander Barbosa. Ou se a gente pode ter uma surpresa na formação dessa dupla de zaga. Será que a gente pode ter um Bastos e Alexander Barbosa? Ou de repente um Pablo e Lucas Halter ao longo da temporada? Eu acredito que nesse ponto a disputa está totalmente em aberto, tá? Acho que todo mundo ali vai ter chance de se firmar no 11 inicial. Eu realmente penso assim. Porque não tem nenhum zagueiro que de fato você possa chegar e falar assim: este daqui é titular incontestável, absoluto, joga demais, é uma sumidade, assim, uma coisa impressionante. Nós não temos hoje um zagueiro que a gente coloque nessa prateleira. Então eu acredito que a disputa está aberta, o Thiago Nunes está dando oportunidade ali e está tirando as próprias conclusões.
Na lateral esquerda, a gente tem um grande problema, mas parece que a diretoria não enxerga a situação da mesma maneira que nós torcedores. Porque até aqui, nada se fala sobre contratar um lateral esquerdo. E esse pode ser um grande erro da diretoria nessa primeira metade de 2024. O Marçal está mostrando uma fragilidade física que chama a atenção, impressiona. Mais uma vez está ausente por conta de lesão. E o Hugo, lá na frente, ele até consegue descolar algumas coisas interessantes. Mas o problema é quando tem que fazer a marcação, quando tem que realmente estar muito atento, muito ligado, disputar esse 1 contra 1 e conseguir levar a melhor constantemente para cima do ponto adversário. Então a lateral esquerda, no meu ponto de vista, uma vez que o Damian Soares chegue pela lateral direita, lá a porta vai ser fechada. Tem até uma frase, uma citação que é muito curiosa. Passa o jogador ou a bola, os dois não. Então assim, a gente acredita que na lateral direita a porta vai estar fechada. Mas e na esquerda? E na esquerda? Esse é um ponto que me deixa bastante preocupado, confesso. Bastante preocupado. No meio de campo, por sua vez, a gente tem a situação do Alan. A gente não sabe se ele vai chegar agora ou só no meio do ano. Pelo menos o pré-contrato o Botafogo vai garantir, tá? Pelo menos o pré-contrato. Então o Alan será jogador do Botafogo. Eu adoraria que ele pudesse chegar agora, que a gente está precisando agora ter um especialista ali em desarmes. Eu já falei isso aqui. Nenhum dos nossos volantes é um especialista em desarmes. E esse é o caso do Alan, que se notabilizou por isso tanto no futebol italiano, no futebol inglês e agora na Liga Árabe. Claro, é uma liga mais fraca do que as outras duas, mas ele se destacou bastante no futebol europeu, sendo um cara ali que consegue alcançar altos números de desarme, uma média muito boa. E no Botafogo a gente não tem isso. Então o Alan, ele chegaria com status e um jogador de uma prateleira acima que faria uma baita diferença, até para ser referência dentro do próprio grupo. Se você vê o Alan se matando de marcar, tu vai ficar ali de boa, só olhando, ou você vai também entrar naquela pegada ali? É o normal. Um companheiro seu tá se destacando ali, tá tal, não sei o quê, e você vai ficar só cercando? Não dá, né? Fica até feio, na verdade. Fica até feio. Então a gente tem essa situação do Alan, que é muito importante. Eu espero que ele possa chegar agora. O Botafogo está tentando resolver essa questão com o Al-Wahda. A janela no mundo árabe vai até dia 21 de fevereiro. E, portanto, até esta data, a gente pode ter aí alguma novidade. Pô, Vitor, vai demorar isso tudo? É porque o time lá do Al-Wahda, se concordar em liberar o Alan, ele vai querer antes ter a contratação de um jogador. Então, uma coisa pode ter relação com a outra. Vamos acompanhar. A gente ainda não vai trazer um segundo homem de meio de campo. O Botafogo até mostrou interesse no Wendel, que é um belo jogador. Realmente o cara que joga muita bola. Mas o Zenit, a diretoria até teria concordado com empréstimo, com opção de compra que pode virar obrigação. Mas o treinador do Wendel acabou dizendo que, ó, não vai sair antes do fim da temporada não. O Zenit está brigando pelo título do campeonato russo, afinal. Então é compreensível. Para meio atacante, o cara que seria para revezar com o Eduardo, a gente imaginou que o Botafogo fosse contratar um atleta específico dessa posição. Mas ao que tudo indica é o Savarino mesmo, né? Que ficou com a 10, camisa 10, e deve atuar por dentro, até pela contratação do Luiz Henrique. E falando de ponta, destacar também o Jefinho, né? São dois jogadores muito insinuantes, driblam muito bem, e a gente está com o setor ofensivo muito bem resolvido. A única lacuna que vai permanecer é a situação do centroavante, porque o Igor Jesus, o Botafogo já tem um pré-contrato, mas também tenta a liberação. O Shabab Al-Ali está complicando a liberação do atleta, o treinador já disse que conta com ele até o fim do contrato, então o mais provável é que o Igor Jesus acabe chegando só no meio do ano. Então assim, Fogão, se você para pensar nas movimentações que o Botafogo vem fazendo nessa temporada, eu acredito que a diretoria mandou bem pra caramba em relação ao setor ofensivo, tá? Mandou muito bem. Jefinho, Savarino e Luiz Henrique agregam muita qualidade ao elenco do Botafogo, acho que isso é inegável. Estão tentando resolver a questão do centroavante para a gente ter alguém que possa, de fato, disputar com o Tiquinho Soares, de repente. Acredito que o Tiquinho tem que seguir, sim, como titular. Ele precisa ganhar esse ritmo, jogando. É assim que o Tiquinho chega na melhor forma dele. Mas é interessante que ele possa olhar para o banco e enxergar uma concorrência. Não é o caso com o Janderson e com o Matheus Nascimento. No meio de campo, a chegada do Alan vai ligar ali o sinal de alerta da galera, né? E, de repente, no meio do ano, o Wendel, aí então nem se fala.
Mas por hora você vai ter ali o Marlon, o Tietê, você vai ter o Cauê, você vai ter o Patrick de Paula que vai voltar, você tem o Kaique. A gente tem algumas peças interessantes, outras que são uma aposta, não dá para tratar de outra forma. Como é que você vê essa movimentação do Botafogo? O que mais me preocupa nesse exato momento é a lateral esquerda e eu ainda não estou 100% convicto em relação a miolo de zaga. Eu, pelo menos, com muita sinceridade, digo isso aqui para você. Lateral esquerda e miolo de zaga ainda são pontos que me deixam bem bolados, assim, bem preocupados se a gente vai ter realmente uma estrutura muito competitiva por ali. Quero saber sua opinião, Fogão. Então faz o seguinte, deixe seu comentário aqui embaixo. Sua participação, claro, é sempre muito importante. E lembre-se, se tivermos alguma notícia muito destacada ainda hoje, eu volto aqui com um vídeo curto, né, que é o Shorts do YouTube, para trazer essa informação para a galera. Fechou? Um grande abraço e até a próxima.